Laura e André estavam em êxtase. Um bebê. A alegria deles não tinha limites. Pintaram o quarto do bebê de um amarelo suave, compraram roupinhas minúsculas, sonhavam com os primeiros passos, as primeiras palavras. Era um sonho tornado realidade, uma família perfeita prestes a florescer. Mal posso esperar para te conhecer, meu amorzinho. Vamos nos divertir muito juntos. André acariciava a barriga de Laura, sussurrando doces palavras para o filho que ainda ia nascer. A vida parecia perfeita, uma tapeçaria tecida com amor e expectativa. Os primeiros meses foram pura felicidade. Os enjoos matinais eram um pequeno preço a pagar pelo milagre que crescia dentro de Laura. Eles decoraram o quarto do bebê, escolheram nomes e compartilharam a notícia com suas famílias. Cada chute, cada mexidinha, cada ultrassom aprofundava o amor deles, a empolgação deles atingindo níveis extremos. Mal sabiam eles que uma tempestade se formava, uma escuridão à espreita logo além da felicidade deles. O chá de bebê foi uma ocasião alegre. Balões enchiam a sala, presentes se amontoavam. O riso ecoava enquanto amigos e familiares felicitavam Laura com amor e votos de felicidades. Mas em meio à celebração, uma sensação estranha invadiu o coração de Laura. Um peso, uma pressão inquietante que parecia crescer a cada hora que passava. Devem ser os hormônios, ou talvez o estresse de tanta atenção. Ela ignorou, atribuindo aos hormônios da gravidez, ao peso da expectativa. No entanto, a sensação persistia, um desconforto persistente que lançava uma sombra sobre sua alegria. Sussurros começaram, olhares sutis trocados entre os convidados. A barriga de Laura parecia maior do que deveria, seus movimentos mais lentos, sua respiração mais superficial. Uma semente de dúvida havia sido plantada, uma premonição assustadora do horror que estava por vir. À medida que os meses se arrastavam, a gravidez de Laura se tornava um martírio agonizante. A alegria, a expectativa, havia se transformado em uma realidade aterrorizante e inevitável. Sua barriga cresceu a um tamanho impossível, esticando sua pele fina, uma tela grotesca de veias roxas e vermelhas. O peso era insuportável, prendendo-a à cama, roubando-lhe o fôlego. Por que ele não se mexe? Por que ele simplesmente não chuta? O bebê nunca se mexia, nunca chutava. Era uma presença constante e esmagadora, um parasita se alimentando de sua força vital. A alegria da maternidade iminente havia se transformado em uma perversão monstruosa, uma zombaria grotesca da própria vida. Laura estava presa, uma prisioneira em seu próprio corpo, um túmulo vivo para o pesadelo que crescia dentro dela. A tensão no relacionamento de André e Laura era palpável. A alegria, o riso que antes enchiam sua casa haviam sido substituídos por um silêncio sufocante, pontuado pelos suspiros dolorosos de Laura e pelos sussurros impotentes de André. Ele observava, com o coração partido, enquanto a mulher que ele amava era consumida por aquela gravidez monstruosa. Por favor, Laura, aguenta firme. Vamos encontrar uma maneira de superar isso. Suas noites eram preenchidas pelos gritos de Laura, suas súplicas para que a dor acabasse. As palavras tranquilizadoras de André soavam vazias. Seu toque não oferecia conforto. Ele se sentia totalmente impotente, um espectador do horror que se desenrolava diante de seus olhos. O amor deles, antes um farol de esperança, agora estava tenso, esticado até o limite pelo peso implacável do desconhecido. Em uma noite tempestuosa, um médico chegou. Convocado de uma fonte desconhecida, sua presença exalava uma calma inquietante, um desapego arrepiante que lhes causava calafrios na espinha. Quem é ele, André? Por que ele está aqui? Não sei, Laura, mas algo não parece certo. Seus olhos, escuros e penetrantes, pareciam ver através deles.
sua voz um sussurro hipnótico e baixo. Esta não é uma gravidez comum, ele sussurrou, sua voz mal audível acima do vento uivante. É uma maldição. Um fardo eterno. Suas palavras pairaram no ar, pesadas de pavor, selando seu destino em um instante. 10 anos se passaram. 10 anos de agonia inimaginável. André, eu não aguento mais. Laura era uma prisioneira em sua própria casa, seu corpo um monumento grotesco à maldição que carregava. Sua pele, outrora vibrante, estava esticada, uma membrana pálida e translúcida, através da qual a forma monstruosa do filho não nascido era visível. Estou aqui, Laura. Sempre estarei. Sua casa, outrora cheia de risos e alegria, agora era um túmulo, envolto em silêncio e desespero. O ar estava pesado, espesso com o odor de decadência e desespero. Eu prometi que nunca te deixaria e não vou. André, seus cabelos grisalhos, seu rosto marcado por uma década de angústia, permanecia ao lado dela, seu amor o único vislumbre de luz em sua eterna escuridão. A casa gemia e estalava sob o peso da maldição. O quarto do bebê, antes pintado de um amarelo alegre, era agora um cenário arrepiante de deterioração. O berço permanecia vazio, o móbile ainda pendurado, seus sininhos alegres silenciados pela atmosfera opressiva. As paredes, antes adornadas com murais fantasiosos, estavam agora manchadas de umidade, a tinta descascando como pele morta. A casa era um reflexo vivo do nosso desespero, um testemunho do poder insidioso da maldição. Cada canto sussurrava seus sonhos destruídos. Cada rangido das tábuas do chão, um lembrete de seu destino inevitável. O lar que antes representava esperança e novos começos era agora uma prisão macabra, um monumento ao seu tormento sem fim. Laura existia em um estado perpétuo de penumbra. Consciente, porém, distante, ela era uma prisioneira em seu próprio corpo, sua mente à beira da loucura. A pressão constante, o peso interminável, haviam se tornado meu novo normal, uma realidade grotesca da qual eu não conseguia escapar. Ela sonhava em escapar, em se libertar, mas seus sonhos sempre se transformavam em pesadelos, visões do ser grotesco que carregava dentro de si. Uma entidade monstruosa, seus olhos brilhando com intenção malévola, seus gritos ecoando no silêncio da minha alma, um lembrete constante da minha maldição, meu fardo eterno. André observava, impotente e de coração partido, enquanto Laura se apagava. Seu amor por ela, a única âncora em sua tempestade de desespero, não era suficiente para salvá-la. Eu me agarrava às lembranças da nossa vida antes, do nosso riso, dos nossos sonhos, mas elas pareciam ecos de uma vida distante. Seu cabelo, antes espesso e escuro, agora estava salpicado de grisalho, seu rosto marcado pelas linhas de uma década passada se afogando em tristeza. Eu cuidava de todas as necessidades de Laura, meu amor, o único bálsamo para suas feridas físicas e emocionais. No entanto, eu sabia lá no fundo que não havia escapatória. Eles estavam presos, unidos por uma maldição que desafiava o tempo, a lógica e o próprio amor. A casa estava em silêncio, o ar denso de expectativa. Laura estava imóvel, seu peito subindo e descendo em respirações superficiais. Eu observava, meu coração batendo forte no peito, um vislumbre de esperança brilhando nas profundezas do meu desespero. Seria possível? Depois de todos esses anos, estaria finalmente acabando? Então, um som. Fraco no início, depois ficando mais alto, ecoando pela casa silenciosa. O choro de um bebê. Não um choro de alegria, de nova vida, mas um lamento arrepiante, cheio de uma tristeza ancestral, um poço sem fundo de desespero. A maldição continuava viva.